Em destaque no Panorama CBN, ministros do STF derrubam prorrogação da CPMI do INSS. Eleição na Assembleia Legislativa do Rio é anulada pela Justiça. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa neste sábado. E as últimas da guerra no Oriente Médio. Irã se prepara para invasão em terra, enquanto Estados Unidos dão sinais desencontrados sobre acordo para fim do conflito. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 27 de março de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Após a derrubada da liminar que prorrogava os trabalhos da CPMI do INSS, o relatório final da comissão será analisado hoje pelos parlamentares. O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou por 8-2 a decisão do ministro André Mendonça que permitia o adiamento dos trabalhos da CPMI. Prevaleceu o entendimento de que não cabe ao Judiciário interferir na duração das comissões parlamentares. Foram vencidos o relator André Mendonça e o ministro Luiz Fux, que defendiam a prorrogação por 60 dias sob o argumento de proteção ao direito da minoria. Durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes fez duras críticas a parlamentares e à condução da CPMI. Ele condenou o vazamento de informações sigilosas, incluindo dados íntimos do banqueiro Daniel Vorcaro. Os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável. E criminoso. É crime, mas se vale exatamente de uma prática por crime coletivo, como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora recente do caso Vorcaro. Após a decisão do Supremo, o senador Carlos Viana rebateu as críticas. Apesar de reconhecer a pertinência das preocupações, ele disse que é preciso identificar os responsáveis. O presidente da CPMI garantiu que a comissão adotou medidas para resguardar dados sigilosos. O relator Alfredo Gaspar deve propor o indiciamento de mais de 270 pessoas. Paralelamente, a base do governo prepara um relatório alternativo para confrontar possíveis indiciamentos do parecer oficial. Carlos Viana disse que, caso haja pedido de vista, a votação pode ser concluída no sábado, amanhã, último dia de funcionamento da comissão. Nós estamos buscando, junto à base do governo, um consenso nos pontos que entendemos sejam iguais, que não são poucos, são muitos. Há uma boa parte do relatório que as equipes dos dois lados concordam. Nós teremos dificuldades com relação à questão dos indiciamentos. E aí o próximo passo é o Ministério Público. Caso aprovado pela comissão, o relatório final será encaminhado ao MP. Vamos falar agora sobre o desgoverno no Rio de Janeiro? Não está fácil, não. Os ministros do STF, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia, votaram para suspender a exigência de voto aberto nas eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro. Eles divergiram do relator Luiz Fux nesse ponto, mas decidiram manter o prazo de 24 horas para desincompatibilização de candidatos. O tribunal está analisando, no plenário virtual, a ação que trata das regras para as eleições no Estado. Porque o Estado agora tem um governador interino que é o presidente do Tribunal de Justiça, o quarto na linha sucessória, depois da renúncia do governador Cláudio Castro e a seguinte condenação, do vice também, e do afastamento e até a prisão do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Sobre a Alerj, ontem a presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Rio, a desembargadora Sueli Lopes Magalhães, anulou a eleição do deputado estadual Douglas Ruas, do PL, como presidente da Casa, da Assembleia Legislativa. Caso assumisse, ele passaria a ser, na prática, o governador em exercício, porque, já que o Estado não tem governador e nem vice, o presidente da Alerj é o terceiro na linha sucessória. A anulidade da votação mantém interinamente como governador o presidente do Tribunal de Justiça, que é o desembargador Ricardo Couto, como eu falei, o quarto na linha sucessória.
Não tá fácil de entender as coisas no Rio, não. Eu tô procurando ser bem didática aqui, hein? E com a articulação do grupo político do ex-governador Cláudio Castro, a sessão que elegeu Douglas Ruas foi marcada às pressas. Por isso, derrubada na Justiça. A convocação ocorreu logo depois de a Assembleia ter sido comunicada da cassação do ex-presidente da Casa, Rodrigo Bacelar. Ele foi condenado na terça-feira no mesmo julgamento que tornou Cláudio Castro inelegível. Partidos de oposição, então, abandonaram o plenário e entraram com ações na Justiça. A desembargadora Sueli Lopes Magalhães concordou que prazos do regimento interno não foram respeitados. O deputado Luiz Paulo, do PSD, comemorou a decisão. Uma medida liminar anulando as eleições que a Alerj fez no dia de hoje de forma totalmente irregular, descumprindo princípios constitucionais e o regimento interno. A juíza determinou ainda que a nova eleição para a mesa diretora do Parlamento Fluminense ocorra apenas depois que o Tribunal Regional Eleitoral fizer a retotalização dos votos das eleições de 2022 para deputado estadual. Isso porque os 97 mil votos que foram dados a Rodrigo Bacelar na época foram anulados agora, o que pode alterar a composição das bancadas. A sessão de retotalização está marcada para terça-feira. Antes de ter a eleição cancelada, o deputado Douglas Ruas, que teve um apoio amplo de 45 dos 70 parlamentares, chegou até a sentar na cadeira da presidência da Casa Legislativa. Todos nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro passa por um momento de excepcionalidade jamais visto antes. E é nesse momento que nós sabemos quem verdadeiramente tem compromisso com os mais de 16 milhões de cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Durou pouco o poder dele na Alerj, né? Tá um vai e vem danado de decisões no Rio de Janeiro. Agora, os deputados aguardam a decisão do STF sobre as regras da eleição indireta, porque o julgamento segue em plenário virtual até segunda-feira. E em agenda em Niterói, na região metropolitana do Rio, o presidente Lula aproveitou para ironizar o ex-governador do estado, Cláudio Castro, que renunciou ao mandato e depois foi condenado por abuso de poder político. Lula também criticou Castro ao fazer referência àquela mega operação contra o Comando Vermelho, que deixou 122 mortos no ano passado. O presidente falou que é fácil matar pessoas em uma favela e se contrapôs dizendo que faz o combate ao crime organizado no andar de cima. Em meio à possibilidade de os Estados Unidos considerarem o PCC e o Comando Vermelho organizações terroristas, Lula disse que o governo federal combate o crime organizado. E completou falando que enviou ao governo de Donald Trump endereços de bandidos que estariam em território americano para poder prendê-los. A possibilidade de os Estados Unidos considerarem facções brasileiras como organizações terroristas não agrada o governo Lula, que teme um ataque direto à soberania do país. O Itamaraty tenta negociar, em troca, a cooperação entre os dois países no combate ao tráfico de armas e de drogas. Mais cedo, em agenda em Goiás, Lula disse que os chineses não devem ter problema com a elevação dos gastos com cachorros ao comentar o aumento nos custos para quem cuida de pets no Brasil. O presidente falou que a economia vai bem, mas que as pessoas acabam fazendo compras impulsivas e depois colocam a culpa no governo. E ao representante de uma montadora de carros chinesa, Lula mencionou os gastos com animais de estimação que estariam pesando no orçamento das famílias. E aí, nesse momento, provocou risos dos presentes. Meu caro Buzu, na China não deve ter esse problema. Mas aqui no Brasil, nós gostamos muito de cachorro. Eu tive cachorro a vida inteira. Meu pai tinha muito cachorro. Eu tinha muito cachorro. É porque a tradição do consumo de carne de cachorro existe na China em algumas regiões, né? Mas tem enfrentado mudanças nos últimos anos. O costume, que ocorre principalmente em períodos específicos do ano, encontra resistência entre os próprios chineses. E no mesmo discurso, o presidente classificou a China como o melhor parceiro do Brasil em um momento de crise com os Estados Unidos. O
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou que a suspeita de desvio de conduta de servidores da instituição, no caso Master, gerou consternação entre os funcionários e que o órgão está vivendo ainda em processo de luto. O ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, Bellini Santana, são investigados por suspeita de facilitar os interesses do Banco Master no órgão regulador. Segundo as investigações, eles são suspeitos de terem atuado como consultores informais do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens indevidas. Ontem, no mesmo evento, Galípolo também falou que os efeitos da guerra do Oriente Médio sobre a economia brasileira ainda estão sob análise e monitoramento. Para ele, a política monetária mais conservadora ao longo de 2025, quando a Selic foi mantida em 15%, permitiu ao Brasil uma posição mais confortável. Segundo Galípolo, a postura conservadora garantiu uma gordura para analisar como o conflito vai impactar a economia. E quanto à especulação relacionada ao preço do diesel, o chefe da autoridade monetária demonstrou preocupação ao comentar o fechamento do Estreito de Hormuz, que é por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial, né? E o Estreito tem sido alvo de disputas entre os Estados Unidos e o Irã. Vem ganhando uma interpretação de que hoje esse é um choque de oferta que não afeta mais simplesmente uma questão logística relativa a fechar o Estreito de Hormuz, mas que afeta logística e capacidade produtiva também, que pode ter sido destruída e que demora um tempo maior para você conseguir fazer uma recuperação. Além da pressão sobre os preços dos combustíveis, se fala muito também na possibilidade de desabastecimento. O secretário nacional de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, Renato Dutra, disse que não há risco. Não falta óleo diesel disponível para oferta para atender a demanda nacional. O presidente e os ministros nos instruíram a correr atrás dos agentes que estiverem praticando abusos, seja na prática abusiva de preços, seja na recusa no fornecimento de produtos que estão disponíveis no país. O país conta com a oferta suficiente de diesel para atender os meses de março e de abril. Bom, nessa semana, a força-tarefa da Secretaria Nacional do Consumidor, Procons e Agência Nacional do Petróleo ampliou a fiscalização em postos de combustíveis em rodovias. Desde o dia 9 de março, os Procons fiscalizaram quase 3.200 postos em 190 cidades de todos os estados, além do DF. E ainda assim, um levantamento do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais mostra que desde o início da guerra no Irã, as margens de lucro das distribuidoras e postos de combustíveis aumentaram, em média, mais de 30% em produtos como diesel e gasolina. Os dados utilizados são do Ministério de Minas e Energia no relatório mensal do mercado de derivados de petróleo. Vamos de saúde agora, vamos de vacinação, com um alerta importante para você. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesse sábado, em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias no país. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam mais de 14 mil registros de síndrome respiratória aguda grave nesse ano. A influenza está entre os principais vírus associados aos quadros mais críticos. Com mais de 15 milhões de doses de vacina distribuídas, a estratégia prioriza públicos mais vulneráveis, como idosos, crianças e gestantes, e busca reduzir casos graves, internações e mortes associadas à gripe. A influenza é uma infecção respiratória causada por vírus. Na prática, é o que se convencionou chamar de gripe, diferente de um resfriado comum, né? E o alerta está na progressão dos sintomas. Falta de ar, febre persistente ou muito alta, cansaço intenso e piora do quadro respiratório indicam a necessidade de avaliação médica. Casos mais graves podem evoluir para comprometimento do trato respiratório inferior, como pneumonia, seja pelo próprio vírus ou por infecções bacterianas associadas. Bora vacinar, meu povo! Outras notícias importantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ter alta hospitalar hoje. O boletim médico indica que ele apresenta boa evolução clínica e permanece sem sinais de infecção aguda. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, lembrando, autorizou que Bolsonaro cumpra por 90 dias prisão domiciliar para tratar o quadro de pneumonia bacteriana.
A defesa da ex-deputada brasileira Carla Zambelli tem 15 dias para recorrer da decisão da Corte de Apelação de Roma, que autorizou a extradição dela para o Brasil. A justiça italiana acatou o pedido do Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Zambelli disseram que vão recorrer. O Ministério da Justiça da Itália dará o aval final à eventual medida. O STF começa a julgar recursos dos condenados do Núcleo 2 da tentativa de golpe, grupo que monitorava autoridades e impediu a votação de eleitores do Nordeste. Entre os condenados, Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e os ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Felipe Martins. E a Corregedoria da Polícia Militar abriu um processo de expulsão do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Ele que é o principal suspeito de matar a esposa, a policial Gisele Alves Santana. O caso que aconteceu no dia 18 de fevereiro, no apartamento do casal, no Brás, centro de São Paulo. Lembrando que o Neto nega que matou a mulher e alega que ela atentou contra a própria vida com um tiro na cabeça. Mas já há provas que mostram o contrário, né? Mostram que ele cometeu feminicídio. Agora os destaques internacionais, começando pelas últimas da guerra no Oriente Médio. No momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envia sinais desencontrados sobre como e quando quer encerrar o conflito contra o Irã, os iranianos se preparam para um desfecho extremo, uma invasão em terra, provavelmente contra uma ou mais ilhas na área do Estreito de Hormuz, ou mais para dentro do Golfo Pérsico. Além de reforçar defesas, Teherã sugere que poderá expandir a guerra para outra passagem crucial, o Estreito de Bab al-Mandeb, na entrada do Mar Vermelho, onde aliados, a milícia iemenita Houthi, causaram problemas em um passado recente. Os Estados Unidos, enquanto isso, avaliam enviar mais de 10 mil soldados para compor tropas terrestres no Oriente Médio. A informação, confirmada pelo Wall Street Journal, surge em meio a relatos da imprensa internacional de que Donald Trump analisa uma possível operação por terra também no Irã. Entre os alvos cogitados estão a ilha de Karg, estratégica para o petróleo iraniano, e a costa do país. Ontem, Trump anunciou a suspensão por 10 dias dos ataques às usinas de energia do país persa. Segundo ele, a decisão atende a um pedido do governo iraniano. Ele falou que as negociações com o Teherã estão indo muito bem. A trégua tem como prazo limite o dia 6 de abril. Trump também falou que o Irã permitiu a passagem de 10 petroleiros pelo Estreito de Hormuz, como um presente para mostrar disposição para negociar. Apesar do anúncio, o governo iraniano, como eu falei, não confirma a existência de um acordo diplomático. Ontem, a Casa Branca disse que um ataque aéreo israelense matou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica. Teherã ainda não confirmou a baixa. O comandante atuou nas últimas semanas como um dos principais responsáveis pela política iraniana de controle do Estreito de Hormuz. No Havaí, ao menos 3 pessoas morreram após a queda de um helicóptero. Segundo informações de autoridades, a aeronave transportava 5 pessoas, um piloto e 4 passageiros. Outros 2 feridos foram levados para um hospital da região de Kauai. As causas do acidente são desconhecidas. O novo primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, toma posse nesta sexta-feira. Um dos artistas de rap mais populares do país, Shah assume o cargo após o partido dele obter uma vitória esmagadora nas eleições gerais realizadas no começo do mês. As primeiras desde os protestos da geração Z que derrubaram o governo no ano passado. A transformação de Shah de rapper para político começou em 2022. Ele foi eleito prefeito de Katmandu, a capital do Nepal, concorrendo de forma independente, prometendo limpar ruas e rios da cidade na campanha. O ciclone tropical Narelle interrompeu a produção em uma usina de gás na costa oeste da Austrália nesta sexta-feira. Os ventos, que chegaram a mais de 200 km por hora, fizeram escolas serem fechadas e colocam em risco moradores, que estão protegendo as casas com sacos de areia. Outras 2 instalações da Chevron
também sofreram com paralisações devido ao ciclone. A interrupção ocorre antes da chegada do ciclone na costa. O Comitê Olímpico Internacional decidiu banir mulheres transgênero da Olimpíada de Los Angeles em 2028. Isso vai ao encontro com a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre esportes femininos. O COI afirmou que a elegibilidade para qualquer evento da categoria feminina nos Jogos Olímpicos ou em qualquer outro evento do comitê, incluindo esportes individuais e coletivos, agora se limita a mulheres biológicas, determinada com base em um exame genético. Na nota, o comitê ressaltou que essa política de elegibilidade protege a justiça, a segurança e a integridade na categoria feminina. A decisão não é retroativa e não se aplica a programas esportivos de base ou recreativos, já que o acesso à prática esportiva é um direito humano. O documento do COI detalha uma pesquisa que demonstra que nascer com o sexo masculino confere vantagens físicas que são mantidas. Em fevereiro, Donald Trump assinou uma ordem executiva proibindo mulheres trans em esportes femininos. E ele alertou ainda na época que as escolas que não cumprissem a nova ordem seriam investigadas e poderiam perder o financiamento federal. Agora o futebol com a derrota do Brasil para a França, né? O gol marcado por Bremer diminuiu a diferença, mas não evitou a derrota por 2-1 para a seleção francesa no amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida foi em Boston, nos Estados Unidos, e os gols da vitória francesa foram marcados por Mbappé e Hugo Ekitike. Mesmo com um jogador a mais, desde os 7 minutos do segundo tempo, após a expulsão por falta em Matheus Cunha, a reação do Brasil não foi suficiente, não. Apesar da derrota, o técnico Carlo Ancelotti se mostrou otimista para o próximo amistoso. Com bola temos que trabalhar, mas também temos que considerar que hemos tenido oportunidade, sobretudo na segunda parte, quando os novos que entraram puseram energia no campo. O jogo de hoje fala muito claro para mim, podemos competir com os melhores equipes do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Depois do jogo, Ancelotti anunciou a convocação do zagueiro Vitor Reis, que joga no Girona, da Espanha. E a seleção volta a campo na terça-feira contra a Croácia, às 21h, pelo horário de Brasília. Vai ser o último compromisso antes da convocação final para o Mundial, marcada para o dia 18 de maio. Antes de fechar, vamos com o nosso sextou musical? Eu dei uma olhada lá na caixinha de comentários do Spotify, selecionei algumas mensagens. Primeiro, agradecer a Selma, que me deu um carinho, dizendo que adora ouvir o podcast, que minha simpatia faz com que o momento seja tranquilo. Pô, Selma, obrigada mesmo, hein? Um beijo pra você. E vamos aos pedidos musicais. A Dai diz o seguinte: sobrevivemos a mais uma semana nesse mundo caótico, então toca aí We Are The Champions. Somos campeões mesmo, Dai. Um beijo, tá? O Vitor Augusto, ou Vitor Gustavo, melhor, disse que acompanha o Panorama há muito tempo e nunca ouviu uma música gospel na sexta. Então a sugestão dele é Só o Começo, de Vocal Livre. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Vitor, um abração. Não é o fim, é só o começo da jornada. Pra fechar, tem a Laiane.
que diz que escuta todo dia o Panorama direto de Campinas, São Paulo, e recomenda a música Me Chamando de Paixão, do Jorge Ben, que é uma canção romântica para tentar aquecer nossos corações depois de tantas notícias difíceis de digerir. Ela chegou por aqui me procurando e me achando, me fitando e me hipnotizando, me beijando e me amando e me chamando de paixão. Então vamos assim pro fim de semana? Melhor não há, né, Laiane? Climinha de paixão, de romance. Um beijo pra você também. E pra você que nos acompanha. Pode falar comigo pelo Instagram, biancasantos.bia, por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br, ou então lá na caixinha de comentários do Spotify. Lembre-se que tem o Panorama CBN da noite para sextar de vez com Leandro Gouveia. E eu vou me despedindo junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o editor Lucas Soares. Um beijo, um ótimo fim de semana. De paixão. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.